Seja bem-vindo à 70ª, 52ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei demonstrar como se estuda os sinais de uma função quadrática. Porém, antes de adentrar aqui no tema deste vídeo, eu tenho um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito. Porém, se você desejar contribuir para o crescimento deste canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, entrando aqui no tema deste vídeo, que é o estudo dos sinais da função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Os sinais da função quadrática, que vai ter essa configuração aqui, f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, sendo a, b e c reais e a diferente de zero. Por quê? Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, ele anula essa variável x elevado ao quadrado. Aí você não vai ter mais uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática. O que você vai ter é o quê? É uma função polinomial do primeiro grau, que você só vai ter aqui, b vezes x mais c. Portanto, a tem que ser diferente de zero. A pode ser qualquer valor do elemento dos conjuntos reais menos o zero. Portanto, ele pode ser qualquer valor negativo, qualquer valor positivo, pode ser uma fração, pode não ser. Agora, são estudados, os sinais da função quadrática são estudados através da análise do coeficiente a e do delta. Aqui para o primeiro caso, sempre que meu a for maior que zero, eu terei três casos aqui, delta maior que zero, e eu vou ter o que? Essa configuração aqui. A maior que zero, delta maior que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, com duas raízes diferentes, e o que eu vou ter? Antes da primeira raiz, vou ter valores da minha função positivos, maiores que zero. No meio entre as minhas raízes, valores para minha função negativos. E após a minha segunda raiz, valores para minha função positivos. Quando a for maior que zero, ou seja, a for um número positivo e delta for igual a zero, a minha primeira e a segunda raízes serão iguais. E o que vai ocorrer? Para qualquer f de x, para qualquer valor de x que eu diferente de zero, eu vou ter o que? Y positivo. Então, antes da minha raiz, eu vou ter o que? Valores positivos para minha função. Depois do valor da minha raiz, também vou ter valores positivos para minha função. Agora, sempre que meu x for igual ao da minha raiz, eu vou ter o y igual a zero, né? Eu vou ter este ponto aqui que é o ponto da raiz. Agora, quando o meu coeficiente a for maior que zero e meu delta for menor que zero, a minha função não terá raízes no conjunto dos números reais. Ela não vai tocar o eixo x. Isso quer dizer o quê? Para qualquer valor de x, eu vou ter valores em y positivos. Minha f de x só terá valores maiores do que zero. Só correspondentes maiores que zero. Para ficar bem fácil de ver isso, eu vou realizar aqui alguns exemplos para cada um dos casos, né? Tem aqui minha primeira função, x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6. Meu a aqui é o valor que multiplica x ao quadrado, meu a vale 1. Meu b vale o que? Menos 5. Meu c vale 6. Menos 5 porque b é sempre o valor que multiplica a variável x, que não estiver elevado ao quadrado, né? A é o valor sempre que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Portanto, tem aqui x ao quadrado positivo, quer dizer que está sendo multiplicado por 1. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por que eu tenho que calcular delta? Porque eu tenho que saber se ele é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Para ver em qual daqueles três critérios eu encontrarei a minha função. Então vamos lá. Menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai ser o que? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 6 dá o quê? Menos 4 vezes 6, menos 24. Delta é igual a 1. Portanto, meu delta é maior que zero. Vou calcular agora as minhas raízes. A raiz aqui vou calcular usando o Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Meu b é menos 5. Meu delta é 1. Meu a é 1. Então, vou ter menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Menos com menos, mais, então, né? Menos vezes menos, mais, então vou ter mais 5. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, 5 mais ou menos 1 sobre 2.
Minha primeira raiz, portanto, vai ser ó, 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é igual a 6, portanto, 6 dividido por 2, 3. Minha segunda raiz, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é o que? É o próprio 2. Prosseguindo então, ó, meu a é maior que zero e meu delta é maior que zero. Sendo assim, a minha função tem duas raízes diferentes. E ela se encontra naquele primeiro caso ali, que é o que? Para qualquer valor inferior da minha primeira raiz, eu tenho valores positivos para a minha função. Para qualquer valor maior que o valor da minha segunda raiz, também valores positivos. Agora, para qualquer valor entre as minhas raízes, valores negativos. Logo, ó, o que eu tenho aqui? O estudo dos sinais da minha função. Se x for menor que 2 ou maior que 3, então a minha f de x vai ter valores maiores que zero. Se x for maior que 2 e menor que 3, então a minha f de x vai ter o quê? Valores negativos, portanto menores que zero. Se x for igual a 2 ou igual a 3, minha f de x é zero, né? Porque é as raízes. Agora, para o segundo caso, ó, y igual a x ao quadrado menos 6 vezes x mais 9. A vale 1, B menos 6, C vale 9. Vou calcular o meu delta. Vou ter o que? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 6 ao quadrado, 36 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 9, menos 36. Portanto, meu delta é igual a zero. Se meu delta é igual a zero, aqui eu vou calcular a raiz. Sendo que delta é igual a zero, já sei por isso que as minhas raízes 1 e 2 vão ser iguais. Minha x' e meu x duas linhas, né? Minha primeira e minha segunda raiz da minha função serão iguais. Aqui está a comprovação. Ó. Vou aplicar a Bhaskara de novo. Então, vou ter ó, menos o valor de b, que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2 vezes a vale 1. Então, vou ter ó, negativo vezes negativo, positivo. Ó. Então, meu 6 ficou positivo. Raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz, ó, 6 mais 0 dividido por 2. Vai dar o quê? 6 dividido por 2, 3. 6 menos 0 dividido por 2. 6 menos 0, 6. 6 dividido por 2, 3. Portanto, ó, tem este caso aqui. Ó. A maior que 0 e delta igual a 0. Então, tem o quê? Uma função polinomial de segundo grau que vai ter este gráfico aqui. Vai ser uma parábola com a concavidade para cima, né? Porque é o que ocorre sempre que meu a for maior que 0. Vai ter a primeira e a segunda raízes têm o mesmo valor. E para qualquer valor de x menor que 3, eu vou ter um correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x maior que 3, correspondente de y positivo. E para qualquer valor de x cujo y for igual a 0, né? Ou seja, o valor da minha raiz, né? X igual a 3, y vai ser igual a 0. Então, vou ter o quê? Este ponto aqui. Sendo assim, ó, se x for menor que 3 ou se x for maior que 3, a minha f de x ó, é maior que 0. Se x é igual a 3, então minha f de x é igual a 0. Agora, ó, terceiro caso. Y igual a x ao quadrado menos x mais 10. Meu a é 1, meu b é menos 1, meu c é 10. Calculo Bhaskara. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10 vai dar o quê? Ó? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 10, menos 40. Portanto, meu delta é menos 39. Se meu delta é menor que zero, ou seja, se meu delta é negativo, isso significa o quê? Que a minha equação, né, não possui raízes reais. Minha função polinomial do segundo grau não possui raízes reais. Se ela não possui raízes reais, ela se encontra no terceiro caso. A maior que zero e delta menor que zero. Eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima que não toca no eixo de x. Isso quer dizer o quê? Para qualquer valor de x, eu tenho f de x maior que zero. Agora, ó, vamos para o segundo caso do estudo dos sinais, que é este aqui. Ó. Sempre que a for menor que zero, eu vou ter esses três critérios também, ó, relacionando com delta. A menor que zero, delta maior que zero, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e antes com duas raízes diferentes. E o que eu vou ter? Antes da minha primeira raiz, valores negativos. Depois da minha segunda raiz, também valores negativos. Agora, entre a minha primeira e a segunda raiz, vou ter o quê? Valores positivos.
A menor que zero, delta igual a zero, minha primeira e minha segunda raízes são iguais, porém a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo e ela só possuirá valores negativos para qualquer valor menor do que a minha raiz ou maior que a minha raiz. E na minha raiz, ela zera. Agora, quando A for menor que zero e delta for menor que zero, eu vou ter o quê? Uma parábola que não tocará no eixo x, terá concavidade voltada para baixo e só terá valores negativos. Para ficar mais fácil, ó, exemplo para cada um dos casos. Para o primeiro caso, tem aqui ó, y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Valor de A, ó, menos 1. De B, 6. De C, menos 8. Delta vai ser igual ao que? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou calcular o delta. Vou ter aqui, ó, B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8, que é A vezes C. Então, eu vou ter o quê? 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 8, menos 32. 36 menos 32, 4. Meu delta é maior que zero. Está no primeiro caso aqui ó, do segundo módulo de estudos sinais. Então, tem aqui, ó. Vou calcular as raízes da minha função. Aplico o Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Menos b vai ser o quê? Ó? Menos valor de b, 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 4, dividido por 2 vezes a, que vale menos 1. Negativo vezes positivo, ó, negativo. Então, eu tenho menos 6 mais ou menos 2, né? Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por menos 2, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Primeira raiz, portanto, vai ser ó, menos 6 mais 2 dividido por menos 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Segunda raiz, ó. Menos 6 menos 2 dividido por menos 2. Menos 6 menos 2, menos 8 dividido por menos 2, menos 4. Portanto, ó, eu tenho aqui ó, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Não, para cima não, para baixo, gente, desculpe. Uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Duas raízes diferentes, né? Antes da minha primeira raiz, valores negativos. Após a minha segunda raiz, valores negativos. E entre as minhas raízes, valores positivos. Portanto, ó, se x for menor que 2 ou maior que 4, a minha f de x terá valores menores que 0, portanto negativos. Se x for maior que 2 e menor que 4, então a minha f de x, ó, valores positivos, maiores que 0. Agora, se x for igual a 2 ou igual a 4, minha f de x, zero. Porque é nestes pontos que ela toca no eixo x. Agora, prosseguindo, ó, meu segundo exemplo aqui, item B. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4 vai ser o quê? Ó? Meu coeficiente A é menos 1, meu coeficiente B é 4, meu coeficiente C é menos 4. Vou calcular o delta. Então, vou ter ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes 4 negativo, menos 16. 16 menos 16, 0. Aplico o Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Meu b vale 4. Então, ó, menos 4 mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 0, dividido por 2 vezes a, que vale menos 1. Negativo vezes positivo, ó, negativo. Então, tem menos 4 mais ou menos 0 dividido por menos 2. Sendo assim, ó, minha primeira raiz vai ser o quê? Menos 4 mais 0 dividido por menos 2. Isso vai ser igual ao quê? A menos 4 dividido por menos 2, que é 2. Minha segunda raiz, menos 4, menos 4 menos 0 dividido por menos 2. Menos 4 menos 0, menos 4 dividido por menos 2, 2. Minha primeira e minha segunda raízes são o quê? Iguais. Então, eu tenho essa configuração aqui. Ó. Sempre que meu A for menor que 0 e meu delta igual a 0, o que eu vou ter? Minha primeira e a segunda raiz têm o mesmo valor. Para qualquer valor abaixo da minha raiz, eu tenho o quê? Valores negativos. Para qualquer valor A maior que a minha raiz, valores negativos. O que isso quer dizer? Sim, gente. Para qualquer x menor que 2, eu vou ter correspondente em y negativo. Para qualquer x maior que 2, eu vou ter correspondente em y negativo. E para qualquer x igual a 2, eu tenho y igual a 0. Que é o que? É o valor da minha raiz. Sendo assim, ó,
Se x for menor que 2 ou se x for maior que 2, minha f de x apresentará valores negativos. Se x for igual a 2, então a minha f de x será igual a 0. Agora, terceiro exemplo. Ó. Item C, terceiro exemplo, segundo caso. Ó. Menos x ao quadrado menos 6x menos 11. A é menos 1, B é menos 6, C menos 11. Vou aqui descobrir o delta. Menos b ao quadrado vai ser o quê? Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 11. Menos 6 ao quadrado é 36 positivo. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 11 é o quê? Menos 44. 36 menos 44, menos 8. Portanto, meu delta é menor que zero, minha função, minha equação não possui raízes reais. Isso quer dizer o quê? Que ela não vai tocar no eixo x. Se não toca no eixo x, não tem raiz. Agora, como meu y é menor que zero e meu delta é menor que zero, o gráfico desta função vai ser o quê? Uma concavidade, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E para qualquer x que eu colocar aqui na minha função, eu vou ter o quê? Correspondentes em y negativo. Sendo assim, para qualquer valor de x, minha f de x é menor que zero. Agora, o primeiro e segundo caso podem ser sintetizados da seguinte forma. Ó. Podemos reunir o primeiro e o segundo caso na seguinte síntese. Para as raízes x1 e x2, que eu estou chamando aqui, ó, x' e x2'. Por quê? X' é a primeira raiz, x2' é a segunda raiz. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Tem alguns materiais didáticos que usam x'. Tem uns materiais didáticos que usam o quê? x1. Aí tem outro material lá que usa ó, x' e x2'. Tem aqueles que usam aqui x1 e x2. É a mesma coisa. Então vamos lá, ó, para as raízes x' e x2' iguais, ou seja, a primeira e a segunda raízes sendo iguais. Não, gente, corrigindo, me desculpe. Para as raízes primeira e segunda, ou seja, x' e x2', a função assume valor zero. Por quê? Porque quando eu tiver um x igual ao valor da minha raiz, o que acontece? O y é zero. Então ela toca no eixo x. É isso que está dizendo aqui. Ó. Para as raízes x1 e x2, a função assume valor zero. Que é o mesmo que para as raízes x' e x2', a função assume valor zero. Que é o que eu já demonstrei aqui. Agora, para valores de x compreendidos entre as raízes, a função assume sinal contrário ao do coeficiente a. Esse CA aqui, ó, quer dizer, ó, contrário ao coeficiente a. Para outros valores de x, a função assume o mesmo sinal do coeficiente a. Esse MA aqui, ó, mesmo valor de a. O que isso está me dizendo? Está me dizendo de uma forma muito simples. Ó. Quando temos delta maior que zero, vamos ter isso aqui. Ó. Eu tenho meu valor do coeficiente a, tenho a minha primeira raiz, minha segunda raiz. Para este lado aqui, ó, antes da minha primeira raiz, vou ter o mesmo sinal do coeficiente a. Depois da minha segunda raiz, também vou ter o mesmo sinal do coeficiente a. O que isso quer dizer? Vocês lembram que para o primeiro caso, eu tinha o quê? O meu coeficiente a maior que zero. O que ocorria? Coeficiente maior que zero, delta maior que zero, eu tinha uma parábola com concavidade voltada para cima. Antes da primeira raiz, sinais positivos, né? Depois da minha segunda raiz, sinais positivos. E no meio da minha raiz, o que eu tinha? Sinais negativos. Portanto, ó, o que eu tinha? Eu tinha um sinal aqui no meio contrário ao do coeficiente a. Meu a era maior que zero, porém, ou seja, meu a era positivo, mas no meio eu tinha o quê? Sinais negativos, contrário ao do coeficiente a. Entre as minhas duas raízes, sinal contrário ao do coeficiente. Antes da minha primeira raiz e depois da minha segunda raiz, sinais iguais, ou seja, sinal positivo. Agora, no segundo caso, o que ocorria? Era para A menor que zero, ou seja, para A negativo. Sempre que o meu coeficiente A for negativo e eu tiver um delta maior que zero, o que eu tinha? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo, com duas raízes diferentes. E o que eu tinha no meio? Entre as minhas duas raízes, sinal positivo.
antes das minhas raízes, não antes da minha primeira raiz, sinal negativo, e após a minha segunda raiz, sinal negativo. Ou seja, antes da minha primeira raiz, sinal igual do coeficiente A, o que A menor que zero, portanto A negativo, então tinha sinal negativo. Depois da minha segunda raiz, também sinal negativo, igual do coeficiente A. Agora no meio, o que eu tinha? Sinal positivo, contrário do coeficiente A. Quando eu tinha delta igual a zero, eu tinha o que? Minha primeira e a segunda raízes são iguais, para ambos os casos, né? Tanto para o primeiro quanto para o segundo caso, tanto para A maior que zero, tanto para A menor que zero. E o que ocorria? Ocorria o seguinte, ó. Delta igual a zero, A maior que zero, eu tinha o que? Antes do valor da minha raiz, sinal positivo. Depois do valor da minha raiz, sinal positivo, que era o que? O mesmo do coeficiente A. A maior que zero, uma raiz só, delta igual a zero, tinha o quê? Sinal positivo, igual do coeficiente A, o mesmo sinal do coeficiente A. Agora, quando o meu A era menor que zero, o que eu tinha? A menor que zero, delta igual a zero, eu tinha uma raiz só, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e eu tinha o quê? Sinal negativo depois da minha raiz, sinal positivo, sinal negativo antes da minha raiz. O que isso quer dizer? Antes da minha raiz, ó, meu sinal era igual ao do coeficiente A, era negativo. Depois da minha raiz, meu sinal também era negativo, igual ao do coeficiente A. Agora, quando meu delta era menor que zero, o que eu tinha? Delta menor que zero, coeficiente A maior que zero, eu tinha uma função, né, uma parábola, que não tocava no eixo x. E para qualquer valor de x que eu colocasse na minha função, eu teria correspondente em y positivo. Portanto, a minha f de x só teria valores maiores que zero. Isso quando A for maior que zero e delta menor que zero. Agora, para o segundo caso, vocês lembram? Eu tinha delta menor que zero, A menor que zero. Eu tinha o quê? Uma parábola que não tocava no eixo x e que só teria o quê? Valores negativos. Ou seja, o sinal era semelhante ao do coeficiente A. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se vocês não entenderam, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Nas próximas aulas irei abordar exercícios e o que foi explicado aqui vai ficar muito mais claro. Eu espero que, se vocês gostaram aí do canal, se inscrevam, deixem o seu like no vídeo. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.